A inteligência artificial que a gente vê hoje, sabe? Aquela que cria, que conversa, que resolve problemas complexos, parece que ela simplesmente apareceu do nada, né? Mas a verdade é que a jornada dela não foi uma corrida de 100 metros, não. Foi uma maratona, cheia de picos de otimismo, vales de desilusão e umas reviravoltas bem surpreendentes. E para a gente entender o presente, a gente precisa viajar pelo passado. Bora percorrer 6 capítulos dessa história. A gente vai desde os sonhos lá da antiguidade até a revolução que está acontecendo agora no nosso século para sacar esse padrão de altos e baixos que define a busca pela mente artificial. E olha só, essa história não começa com computadores nem com chips de silício. Ela começa muito, mas muito antes, lá nos mitos e na filosofia da antiguidade. Essa frase da historiadora Pamela McCorduck, nossa, ela vai direto ao ponto. A busca pela IA não é só sobre ciência, entende? É sobre um desejo quase divino que está lá nas nossas histórias mais antigas, de criar vida e inteligência que sejam parecidas com a gente. Pensa bem. Séculos antes de existir o primeiro computador, os filósofos já estavam, de certa forma, plantando as sementes da IA. Eles imaginaram que a mente não era algo mágico, mas sim uma espécie de máquina que processa informações, que manipula símbolos para chegar em conclusões. A ideia de que pensar é, no fundo, uma forma de computação, nasceu ali. Agora, vamos dar um belo salto no tempo, direto para o século XX. É aqui que aquele sonho filosófico finalmente encontra a máquina e a ciência da inteligência artificial começa, de fato, a tomar forma. A década de 1950 foi tipo o Big Bang da IA. Tudo começou com aquela pergunta super audaciosa do Alan Turing: será que as máquinas podem pensar? 6 anos depois, numa conferência em Dartmouth, a área finalmente ganhou um nome oficial: inteligência artificial. E no fim da década, ela já tinha até uma casa, com os primeiros laboratórios de pesquisa. Em menos de 10 anos, a IA foi de uma ideia para um campo científico de verdade. E esse nascimento não foi nada tímido, viu? Veio junto com uma onda de otimismo que hoje parece até um pouco ingênua. Os pioneiros da área não só achavam que estavam fazendo progresso, eles tinham certeza que a solução para a inteligência artificial estava logo ali, na esquina. Para e pensa na ousadia dessa previsão. Em uma geração. Isso mostra perfeitamente a confiança gigantesca, e olhando hoje a ingenuidade, daqueles primeiros dias. Eles realmente acreditavam que uma inteligência de nível humano estava ao alcance deles. Só que essa primavera de otimismo não durou para sempre. A realidade dos desafios técnicos começou a pesar e o campo estava prestes a enfrentar seu primeiro grande baque. A real é que a coisa se mostrou muito mais difícil do que o pessoal esperava. O progresso meio que parou, as grandes promessas não se cumpriram e o dinheiro começou a sumir. O campo estava entrando no que ficou conhecido como o inverno da IA. E esse termo descreve exatamente isso, um período de congelamento, onde o financiamento e o interesse na pesquisa simplesmente evaporaram. E olha, o primeiro inverno foi pesado. Mas por que esse inverno chegou? Basicamente porque subestimaram demais a complexidade do desafio. Os programas pioneiros pareciam incríveis, mas na prática só resolviam uns quebra-cabeças bem limitados. E quando os resultados práticos não apareceram, as agências de fomento, tipo a DARPA nos Estados Unidos, simplesmente fecharam a torneira do dinheiro. A desilusão foi geral. Mas aí, depois de anos no gelo, uma nova primavera começou a surgir lá nos anos 80. E essa ressurreição da IA não veio repetindo o passado, não. Veio apostando numa ideia diferente que antes tinha sido meio que deixada de lado. O tal do conexionismo. A mudança de mentalidade foi profunda. A IA antiga, a simbólica, tentava ensinar a máquina com regras lógicas, como se fosse um livro de gramática, sabe? Já o conexionismo se inspirava no nosso cérebro, criando redes de neurônios artificiais que não eram programadas com regras, mas que aprendiam com exemplos. Foi uma virada de chave total. Essa nova abordagem trouxe um novo boom de investimento, de otimismo. Mas, como numa montanha-russa, depois da subida veio a queda. As promessas, de novo, foram exageradas e no final dos anos 80, um segundo inverno chegou. O campo aprendeu do jeito mais difícil que o progresso em IA não é uma linha reta sempre para cima. E isso tudo nos traz para a era atual. E aí fica a pergunta, o que foi que mudou? O que tornou a IA do século XXI tão diferente, tão poderosa? Bom, a resposta está numa abordagem mais madura, com mais pé no chão e bem mais científica. A abordagem moderna é muito mais científica e pragmática.
Em vez de ficar fazendo promessas gigantescas, os pesquisadores começaram a construir em cima do trabalho que já existia, a validar suas ideias com dados rigorosos e, o mais importante, a focar em resolver problemas reais, problemas específicos. E os resultados? Bom, eles estão por toda parte. A IA saiu dos laboratórios e dos jogos de xadrez e veio para o nosso dia a dia. Visão computacional, assistentes de voz, aprendizado de máquina, tudo isso são as aplicações práticas que nasceram dessa nova abordagem, mais disciplinada. Isso nos leva ao presente. O progresso tem sido impressionante, não dá para negar. Mas é super importante lembrar que a busca original, aquele grande objetivo dos pioneiros, continua em aberto. As ferramentas de IA que temos hoje são, sem dúvida, incríveis. Mas aquela máquina com uma inteligência ampla, flexível, como a de um ser humano, o grande sonho lá do começo, ainda é coisa de ficção científica. A busca original ainda não terminou. E talvez a melhor forma de pensar o estado atual da IA seja com as palavras do próprio Alan Turing. Lá em 1950 ele admitiu que só conseguia ver um pedacinho do caminho à frente, mas mantinha a convicção de que o objetivo final era alcançável. Essa mistura de humildade com esperança ainda define o campo hoje. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Com esses avanços exponenciais que a gente está vendo, será que finalmente estamos chegando perto do fim daquela busca que o Turing começou? Ou será que o que vemos à nossa frente é só mais uma curta distância, com um caminho muito mais longo a percorrer? A história ainda está sendo escrita.